É o seguinte, meu nome é Adriano Machado, tá? Eu sou professor aqui na CEDAS, que vai fazer 2 anos, mês que vem. Eu sou professor de alguns módulos aqui e fiquei responsável pela turma nessas 5 aulas, tá? Esse módulo comigo, como é um módulo introdutório, vocês terão 5 aulas, que é para nivelar o conhecimento de vocês sobre informática, tá? Depois dessas 5 aulas, vocês só ficarão no módulo profissionalizante. O professor do módulo profissionalizante, eu não sei quem é, tá? Mas muito em breve vocês vão entrar no grupo, ou o grupo já foi criado, não sei informar. O coordenador vai passar quem vai ser o professor de vocês no módulo profissionalizante. E esse sim, você vai ficar durante 2 meses em cada módulo, tá? Ou seja, comigo são 5 aulas. Tá? Se levantar, beleza? se levantar, pega nessa cola. Oi, você não conseguiu ouvir? Não, vamos se levantar. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou dar uma mutada geral e aí quando você for falar, você desmuta, beleza? Porque às vezes o barulho nem tá vindo no meu microfone, tá vindo do barulho do microfone de alguém que deixou o microfone aberto. E aí quando eu fizer qualquer tipo de questionamento, vocês podem abrir o microfone e falar, tá? Bem, é o seguinte, hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte física da informática, né? A gente vai falar sobre hardware. Alguém já ouviu falar em hardware? Sabe o que significa a palavra? Tem noção do que seja hardware? Não, não. Não? Mas compartilhar minha tela com os senhores. Bem, é o seguinte. Na aula de hoje, e aí vocês têm um módulozinho, tá? Vocês receberam um módulo de IT. O assunto que eu estou dando hoje vai ter conteúdo aí entre a página 7 e a página 10 do módulo, tá? Um questionamento que vocês me fazem sempre é o seguinte: professor, as atividades do módulo, elas para serem feitas ou não? O ideal é que você faça, mas eu vou passar atividades minhas, que essas vocês são obrigados a fazer, tá? O ideal é que, assim, eu passo a aula hoje, e aí você vai no capítulo 1 e faz a atividade que está lá no módulo. Mas essa eu não vou cobrar, tá? Aí tem a ver mais com a consciência de vocês do que a obrigatoriedade, a obrigação, tá? Agora, a que eu vou passar vai ficar sempre no Google Sala de Aula. E aí eu vou passar o código para vocês, vocês vão entrar nesse grupo de Sala de Aula, toda a atividade postada vai estar lá. Beleza? Se tiver alguma dúvida, vamos questionando. Tá? Professor, não entendi. Professor, como é que é isso de sala de aula? Professor, a atividade vai ter toda a aula? Qual o prazo? Qualquer dúvida, vocês vão me questionando, tá? Quem não quiser falar no microfone, usa o chat aí, fica à vontade, tá? Bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre descobrindo o computador. Vamos falar um pouco sobre computadores, tipos de computadores, né? O que são computadores. Vamos falar sobre a arquitetura básica de comunicação de um computador. A gente vai falar também sobre as principais peças e os periféricos de uma máquina. E a gente vai falar também sobre alguns cuidados que a gente precisa ter com computadores. Tá? Meu áudio está muito baixo ainda? Além de Eu mim, agora. tem alguém que não está conseguindo ouvir direito? Eu posso trocar aqui, talvez seja o headphone, eu posso trocar aqui. O meu agora ficou tranquilo, tava com ruído. Só um instante que eu vou trocar o headphone, às vezes pode melhorar para vocês. Beleza.
Vê se agora ficou melhor para vocês. Ficou tranquilo. Ficou boa? Beleza. Vamos lá. O meu não tô ouvindo nada. Nada? Aí deve ser alguma coisa aí, então. Deixa eu mandar no chat aqui. Quanto tempo você tá aqui? Bem, lembra que vocês precisam... Sei que provavelmente ela não está me ouvindo direito, né? Mas vocês precisam ativar o íconezinho de headphone, de fone, que fica no canto inferior esquerdo do Zoom. Se você não ativar lá embaixo, você não me ouve, tá? Então, aumenta aí o volume do celular. É o seguinte, a gente tem alguns problemas que podem ocorrer, né? Geralmente quando sou eu na transmissão o problema, outras pessoas têm o mesmo problema que você. Outras não, né? Todo mundo vai ter o mesmo problema que você, né? Como as pessoas estão me ouvindo, provavelmente, ou é sua internet, isso pode ocorrer. Se você estiver assistindo em 4G, pode ser que seu sinal esteja um pouco ruim e você tenha problemas em me ouvir. Você vai ouvir minha voz um pouco robotizada ou entrecortada, tá? E aí é questão com a sua internet mesmo. Mas se tiverem qualquer problema, lembrem que eu estou gravando a aula. Logo depois da aula, 30 minutos a 1 hora depois da aula, eu mando o link com a aula gravada para quem não conseguiu entender direito ou quer revisar o conteúdo. Beleza? Vamos lá? Bem, primeira coisa, né? Lembrem de ligar o microfone só quando forem falar, tá? E a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, sim, tá? Pelo menos vocês vão se apresentar aí para mim, tá? Bem, é o seguinte, o que é um computador, né? O computador, em tese, é um equipamento ligado à informática, geralmente, onde ele vai ter a comunicação entre o indivíduo, o usuário, tá? E o equipamento. Ele consegue essa interação direta, onde o usuário ele vai fazer uma solicitação, o computador vai processar a solicitação e vai dar uma resposta a esse usuário, né? Eu sei que vocês estão acostumados a pensar em computador como um desktop, né? Esses aparelhos que a gente tem geralmente em casa, ele fica fixo ali na parede, tá? Beleza, Nicole? Então, geralmente, é esse o conceito que vocês têm de computadores, né? Só que um computador hoje, a tecnologia ele avança muito rápido, né? Antes, uma tecnologia para avançar, eles demoravam ali cerca de 50 anos para uma evolução de uma tecnologia. Entendam tecnologia nada ligada à informática. Por exemplo, o arco e flecha foi uma tecnologia, né? Lá nos primórdios, o arco e flecha foi uma tecnologia inovadora que possibilitou, por exemplo, a caça, né? Ficou muito mais fácil eu caçar animais com o uso de arco e flecha, né? Então, foi uma tecnologia. Hoje em dia, uma tecnologia, ela demora muito menos tempo para evoluir. Geralmente, 10 anos é um prazo onde você tem um salto de tecnologia muito grande. É quando a gente sai, por exemplo, de um 3G de 2G para 4G, né? Você tem uma tecnologia ali de Wi-Fi, de banda de internet, uma evolução em um período muito curto, né? Os computadores, o conceito atual, por exemplo, o computador, o smartphone é um computador, né? Um computador de bolso. E quanto tempo demorou do computador ser criado, que foi ali na década de 80, para chegar no primeiro smartphone, né? Que é
ali na década de 90, né? Demorou pouco menos que 20 anos para você trazer uma coisa que era do tamanho de uma sala e transformar em algo do tamanho de uma caixinha, Em né? algo portátil. Com certeza, né? A gente tem outras evoluções, né? Como exemplo, além do smartphone, e aí tem um exemplo, né, que é o ROG Phone, a galera que é gamer deve conhecer esse aparelho. É um aparelho de potência absurda. É um aparelho, eu posso dizer com toda certeza que o ROG Phone 2, ele é um aparelho que bate na maioria dos computadores que tem no Brasil atualmente, né? No Brasil, se você vai numa loja como a Magazine Luiza, como Insinuante, essas lojas que tem eletrônico, né, tem muitos aparelhos ali que, em comparação com esse smartphone, estão totalmente defasados. Tá? Esse smartphone ele tem uma opção de memória interna de 500 GB. É um HD isso. Né? Tem computador hoje que não tem um HD de 500 GB. E o smartphone tem. Ele tem um processador octa-core absurdo de rápido, da Snapdragon. Ele vai ter uma frequência, a taxa de atualização da tela dele é maior do que a grande, assim, 90% dos monitores que existe hoje no mercado. Tá? Ele tem, se eu não me engano, a taxa de frequência dele é de 120 Hz. Então, assim, você tem hoje um computador, realmente um computador potente, que é portátil. Tá? Professor, o senhor está ganhando para falar bem do ROG Phone? Não, tá? Nem tenho. O meu é um celular de 500 conto, é um Mi 7, né? Eu nem sou muito do mobile, eu sou mais da galera do desktop. Mas uma coisa é inevitável, a evolução é o computador portátil, e o computador portátil hoje é um smartphone, tá? Por isso que os smartphones são tão caros hoje em dia, né? Os últimos aparelhos da Samsung e da Apple, né? Que é os Galaxy e o Galaxy Note e o iPhone mais novo, eles custam uma fortuna. Mas porque também desempenham, ele tem um potencial absurdo. É um aparelho que você compra hoje e vai durar em alto nível, no mínimo, 4 anos, que é o prazo normal de um computador mesmo. O computador ele fica em alto desempenho por cerca de 4 anos, quando você pega um computador de ponta. Depois de 4 anos ele não presta mais, ele ainda presta, mas ele não vai trabalhar mais em alto nível. Né? Já vai ter tecnologia que avançou aí, que superou bastante ele. Outro tipo de de computador é o netbook, né? Alguém sabe me dizer a diferença de um netbook para um notebook? Para mim, o netbook, para mim a diferença é que tem só o tamanho e o processador. É as principais diferenças, né? Que o netbook você pode levar para o trabalho, para um lugar assim, para viajar, e o notebook não, ele é mais difícil, por conta do tamanho dele. O tamanho e o peso, né? E também para baixar muitos programas, muitas coisas assim. Sim. Às vezes um pega melhor, outro pega em uma velocidade mais baixa. O netbook sempre vai ser pior, tá? Indiscutível. Porque assim, ó, o netbook geralmente ele usa um processador da linha Celeron. E é um processador de baixíssimo desempenho. Ele serve para você fazer o básico. Entrar na internet, abrir um documento no Word, no pacote Office. Você não passa disso. Se você tentar passar disso, você não consegue. Vai travar muito, vai dar erro, tem chance de você queimar o processador, tá? Então, o netbook, ele tem realmente essa diferença do notebook do tamanho. Geralmente, geralmente não, o máximo de tamanho de notebook é 10 polegadas. Ele sempre vai variar ali entre 8 e 10. Vai ter uns Xing Ling, né, uns chineses, que vai ter menos que isso, que vai ter até 5 polegadas, tá? Mas a gente sabe que é improviso, né? Netbook comumente vai ter entre 8 e 10 polegadas. Aqui no Brasil você só encontra os de 10, tá? A não ser que você importe. Ele tem um baixíssimo desempenho e ele é pro básico do básico, tá? Além do baixo desempenho, geralmente a memória dele é muito pequena também, e é para a finalidade que o colega falou aí, né? Você precisa
tá com seus documentos ali, as suas informações, você precisa levar, por exemplo, para a faculdade, porque você não usa caderno, você usa o netbook ali para digitar, para fazer os trabalhos, para se encontrar com o cliente, mostrar algo que você produziu. Aí é um netbook, né? A finalidade é portabilidade. Muito embora, se você quer desempenho e portabilidade para uso de escritório e acadêmico hoje, você vai comprar um Chromebook, tá? Porque assim, o notebook, ou notebook não, perdão, o netbook, ele não tem muita resistência à pancada, tá? Ou seja, se ele cai, pode ser até de uma altura muito baixa, a chance dele danificar de maneira permanente é muito alta. Isso não vai ocorrer com o Chromebook, né? O Chromebook, eles passam, não todos, tá, galera? Mas a grande maioria tem os níveis de resistência à água e de queda, tá? Inclusive, os níveis de resistência é o Exército que faz até. Tem um códigozinho que o Exército emite, que aquilo ali é resistência, por exemplo, à explosão, outros é a queda de uma determinada altura. Então, o Chromebook é uma oportunidade muito boa. O problema é que o Chromebook ele vem com o sistema operacional do Chrome OS, que é algo muito similar ao Android, tá? A maioria dos aplicativos e jogos que você consegue usar no seu Android, você vai conseguir usar no Chromebook, mas a finalidade não é para jogo. O Chromebook é superior ao notebook? Ao Note nunca. Note não. Ah, Note não. Mas ao Net sim. A esses, assim, ó, hoje em dia não se compra netbook, tá, galera? Por mais que você ache bonitinho, mas é portável, vá atrás do Chromebook. Porque se você vai usar só para internet e estudo, o Chromebook tem um desempenho muito maior. Os aplicativos, a maioria, são gratuitos, diferente do netbook, o pacote Office você tem que pagar. E ele já tem sincronia com um monte de aparelho seu, um tablet que você tem, um celular, tá? E o desempenho dele é bem melhor, a resistência é melhor, tá? Então, no caso, ele seria o negócio ficaria meio em cima do muro, né? Uma coisa que é melhor que o Net, mas não é melhor que o Note. não chega a isso mesmo, não chega a um potencial de notebook. Falando em notebook, vamos falar no notebook, né? O notebook, ele é o melhor aparelho depois do desktop, tá? O desktop, para quem não está acostumado com o termo, é o PC que vocês chamam de CPU. Acho que é esse termo que vocês usam, né? O CPU, tal, que é o monitor com um gabinete, teclado e mouse, tá? Esse é o desktop. O desktop é o maior potencial que você pode ter, a gente vai discutir mais sobre o desktop daqui a pouco. Mas o notebook, depois do desktop, o notebook é o melhor aparelho em desempenho, tá? Aí vocês podem me questionar, professor, e o MacBook, né? O MacBook é um notebook, tá, galera? Só que a Apple coloca o nome dela naquilo ali, porque ali é um notebook, tá? A única diferença real de um notebook para um MacBook é o sistema operacional, tá? O sistema operacional da Apple é própria dela, que é o Mac OS, M-A-C-O-S. Vai ter um dia que a gente vai falar um pouco sobre o sistema operacional, tá? Mas a única diferença de um notebook para um MacBook é o sistema operacional. Qual é a diferença de um smartphone para um iPhone? A mesma coisa, o sistema operacional. Ah, mas as peças contam? Conta. Mas se eu pegar um smartphone de ponta, que geralmente é o Galaxy mais novo, e comparar com um iPhone de ponta, eles são muito similares, tá? O desempenho e tudo mais. Às vezes uma câmera vai ser melhor, o outro, a câmera que eu digo assim, o software que faz a qualidade da fotografia, né? Às vezes ele tem um sistema de aplicativo melhor, ou ele tem mais aplicativos do que o outro, mas em desempenho eles são muito parecidos, tá? Eles só não são iguais, porque, se eu não me engano, um é lançado no meio do ano e o outro é lançado no final do ano. Então, sempre que é lançado depois, vai ter alguns benefícios a mais do que outros, tá? Bem, outro aparelho que talvez esse vocês não tenham visto muito é o All-in-One. Alguém sabe me dizer qual é o diferencial? Qual é o diferencial que você acha que tem de um All-in-One
para um notebook ou um desktop? Eu nunca ouvi falar, mas deve ser, sei lá, O que é? deve ser top de linha, né? Deve ter praticamente tudo. Uma coisa que tem praticamente tudo. No que é superior, assim, no que você acha melhor, às vezes não tem. Você só acha nele. Estou entendendo. O alemão, ele engana a gente por causa do nome, né? Se você manja um pouquinho de inglês aí, você já viu que o nome é É, meio que tudo, tudo em um, né? tudo em um. Só que na verdade não deve ter nada. Ele engana um pouco, mas eu entendo a premissa, porque a ideia da É, Amazon é o seguinte: você tem um desktop sem precisar um gabinete. Então você não tem aquele trambolho quadradão lá do lado, tendo que colocar um monte de fio, plugar um monte de fio de teclado, mouse, caixinha de som. Não. Você tem tudo nele, na tela. A tela é o suficiente. Inclusive, nessa imagem que eu peguei, ó, você tem um teclado e um mouse Bluetooth, né? Então você não tem um fio sequer, só vai ter o fio de energia, né? é o mouse sem fio, no caso. Então, nesse All-in-One, você é uma espécie de computador sem gabinete. Então, ele é muito bom para um escritório, fica muito elegante, né? Porque ele parte da premissa muito parecida do notebook. Tudo que eu tenho num desktop, eu tenho já incluído na tela, na parte de trás do monitor, tá as peças tudo ali, memória, HD, processador. Só que tem um problema, tá? É o seguinte, existe uma lei da termodinâmica que é o seguinte, toda a energia ela é convertida em calor. Por isso que quando a gente assiste anime, né, quando a gente é moleque, alguém toma um choque e fica todo queimado, né? Porque energia realmente ela é convertida em calor. Como tem um monte de peça tudo juntinha ali, passando energia a todo momento, a ventilação é muito fraca de um all-in-one, tá? Tá tudo muito colado, é o mesmo problema que eu tenho no notebook, por exemplo. As peças são menores, porque precisa encaixar dentro de um lugar pequenininho, é mais compacta, eu vou perder desempenho com isso, né? Pelo menos na teoria, e vai ter mais energia passando num lugar mais fechado. Então, isso vai diminuir o desempenho do meu equipamento também. Então, o All-in-One, ele tem um potencial de mais de estética do que de hardware, do que de desempenho. Ou seja, eu colocaria, por exemplo, eu quero ter na sala, eu quero ter um desktop na sala. Não vou comprar um desktop, vou comprar um All-in-One, que eu vou usar só ali para assistir mais série, para entrar na internet, para estudar. E aí eu não vou ter aquele monte de fio, fica bonito, elegante. No escritório, numa loja minha, vai que eu abro um negócio, eu quero colocar uns equipamentos ali para ser usado, eu vou usar um All-in-One, tá? Agora, se eu quero desempenho, primeiro um desktop e depois o notebook. Só depois chega um All-in-One, que geralmente é caro e não tem um desempenho tão grande, tá? Agora, o bom é que o All-in-One geralmente é um monitor grande. Geralmente é um monitor entre 17 e 20 polegadas, ao contrário do notebook. O notebook geralmente ele tem 14 polegadas, ele fica entre 13,6 a 14 polegadas, tá? Então, assim, é uma boa pedida ter um all-in-one dependendo da sua finalidade, né? Então, assim, fazendo aliás, vou deixar mais para frente para confundir um pouco a cabeça de vocês, tá? A gente vai focar um pouquinho de nada nesse rapaz aí, ó, que é o desktop. Tem a imagem aí de um gabinete. Para quem é gamer aí, fica vidrado, porque é um gabinete com a tela de vidro lateral, com LED na memória RAM, na ventoinha, no cooler, na placa de vídeo, tudo tem LED, né? Então, esse é o momento dos nerdão, para a galera que eu me identifico, pelo menos, que pira, né? Temos aí um gabinete e a gente vai falar das principais peças de um computador. Mas eu vou sempre fazer analogia com o celular, que é um universo que vocês estão mais acostumados, tá? Então, eu vou sempre estar falando aqui, fazendo a brincadeira também, falando sobre como isso, a ideia disso no celular e por que isso é importante no aparelho celular, tá? Bem, primeira peça que a gente vai falar sobre é o HD. Alguém sabe me dizer para que serve um HD?
Rapaz, sinceramente, não sei não, hein? Seria, sei lá, pra carregar tudo que você bota? Um jogo, algum filme, qualquer coisa assim, alguma coisa que você quer assistir no computador? Mais ou menos. Quem foi mais que falou aí, que eu não consegui ouvir? Acho que para armazenar memória. Sim, sim. Né? É mais ou menos essa ideia. O HD, ele serve como armazenamento interno, tá? HD é a sigla para hard drive ou hard disk, tá? E a gente vai ter vários tipos hoje de armazenamento interno. O melhorzinho hoje é o SSD, tá? Mas vocês vão falar melhor sobre isso no módulo de manutenção de micro. Vocês vão entrar mais nessa vibe, entender como é a mecânica da coisa, como funciona cada tipo de memória interna. Eu usei o HD, que é o mais popular, tá, de todos, para um desktop, é o mais barato, que tem um custo menor. Não é o mais rápido, não é o melhor desempenho, mas é que tem um custo-benefício interessante, tá? Então, aí a memória interna, tá? A memória interna é onde os arquivos que eu vou salvar ali, eles ficam ali independente do equipamento estar com energia ou não, ligado ou desligado. Então, é mais ou menos o que a Aline falou, né? E o que Giovanni falou também. Se eu salvo aí, por exemplo, um CD, baixei um CD lá que eu gosto e salvei na minha memória interna. Mesmo que falte energia, depois, quando eu ligar o equipamento novamente, está salvo ali ainda aquele arquivo que eu coloquei. No celular também a gente tem a memória interna, né? E a gente pode ter dois tipos de memória no celular, que a memória auxiliar, que é aqueles cartãozinhos de memória que você coloca, né? Embora tecnicamente o termo correto não seja memória auxiliar, tá, galera? Eu vou usar porque é o que vocês conseguem compreender melhor. E você tem ali também a memória interna do próprio aparelho, que a tecnologia hoje também é SATA, é uma tecnologia de armazenamento. Bem, o que eu estou lhe falando, e aí a gente vai começar a construir um pensamento aqui, tá? Sigam comigo esse pensamento. Se o HD, se a memória interna fosse um local, ele seria o almoxarifado. Mas o HD, a memória interna, é o almoxarifado, porque tudo que eu pego e guardo lá, fica lá. Tá? Fica Por lá. exemplo, Hum, o HD do computador é como se fosse a memória do meu celular. Por exemplo, meu celular tem 64 GB de memória. Então, esses 64 GB, essa memória interna seria o HD do computador. sim, a memória interna. É bom a gente repetir memória interna sempre, para a gente não confundir com memória RAM, tá? Então, sempre podem falar ou memória interna ou você fala armazenamento interno. Qualquer um dos Qual é a dois. diferença da memória RAM, professor? Aí é bem interessante. Enquanto, deixa eu ver se ela está aqui presente. Tá aí ela até. Tem um pente de memória aí, uma Vegas, que se eu não me engano é da Corsair. Na memória interna, eu disse então que ele é meu almoxarifado, né? Então tudo que eu pego fica guardado ali, toda vez que eu precisar, eu vou lá no almoxarifado, pego o que eu preciso, depois guardo de novo ali no almoxarifado. Sempre que eu fizer isso, tá ali, tá disponível, né? A memória RAM é uma memória de armazenamento temporário, tá? Ela é temporária e aleatória. Por quê? Porque ela é uma memória que tem uma velocidade muito maior e ela tem um acesso muito mais rápido ao que eu preciso. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos fazer uma analogia. Olha, vamos deixar essa analogia mais para frente também para confundir ainda um pouco vocês e vocês quebrarem a cabeça. Mas a memória RAM, ela é geralmente não, ela sempre é menor do que a memória interna, porque a memória RAM é uma memória de acesso rápido. Ou seja, só fica na memória RAM o que eu estou usando no momento. Então, a memória RAM não fica permanente nada salvo na memória RAM. Nada fica salvo permanente lá. Eu só fica ali enquanto eu estou usando. Depois que eu uso, eu faço o despejo de memória. Pode falar. É por isso que quando, por exemplo, pessoas que jogam muito no celular, um joguinho que precisa de uma rapidez maior. Por isso que eles precisam mais do RAM do que a memória? Perfeito. Perfeito. O que vai influenciar
falando de celular especificamente, o que vai influenciar diretamente na velocidade e no desempenho do jogo é a memória RAM e não a memória interna, tá? Para computador, tem como sim a memória interna ajudar, mas aí é uma outra conversa, vocês vão ter isso no futuro, tá? Mas para celular, você precisa de uma memória RAM alta se você precisa de um alto desempenho. Não só a memória RAM, mas a memória RAM é extremamente importante, tá? Assim, se eu fosse dar uma dica, memória interna, você pode pegar um celular com 32 GB de memória interna, você não precisa de memória interna tão alta. Eu recomendaria, com sinceridade, 64. Porque 32 hoje funciona? Funciona. Mas as coisas mudam tão rápido que daqui a pouco os aplicativos são muito maiores do que você pensava, e aí você precisa de uma memória muito maior para ter eles todos lá no seu aparelho. Daqui a pouco 32 GB vira como se fosse 8 GB da vida, né? Porque o Android antes, ele consumia só 4 GB da minha memória interna. Só. Só que para cada memória, esse novo, que é o Oreo, o Android Oreo, que é a versão do sistema operacional mais novo do Android, Oreo não, é o Pie. É o Pie, né? Que é torta. Acho que é torta em inglês. Esse novo está ocupando quase 10 GB, tá? Então, se você compra hoje igual a mim, mas eu comprei tem muito tempo, né? Eu comprei um celular aqui de 16. Não serve para nada, né? Para mim instalar, eu tenho alguns aplicativos. Para mim instalar outro, eu tenho que desinstalar um para instalar o outro, porque minha memória interna não serve mais praticamente para nada. Então, 32 funcionaria hoje? Funcionaria. Mas daqui a um ano, eu acho que seu celular já não serve mais, tá? Então, é legal que você pegue pelo menos 64, que você tem garantia aí que vai servir bastante. Dá para você usar bem. Memória interna, então você não precisa de um monte. Então, se o vendedor chegar lá e falar, eu tenho esse aqui, mas eu tenho esse que tem uma memória interna de tantos gigas. Se o custo-benefício for bom, beleza. Mas se for muito mais caro, esqueça. O que você quer é desempenho. O que todo mundo quer é desempenho, tá? Então, você tem que focar na memória RAM. Quanto de memória RAM é o aparelho? Porque não adianta ele me dar 256 GB de memória interna e me dar 2 GB de memória RAM. Me dá 3 GB. 3 GB hoje funciona, mas não é o ideal. Tá? Também é algo que daqui a pouco não serve mais para nada. Então, você vai pegar um celular com, no mínimo, 4 GB de RAM. Você vai dar prioridade sempre na memória RAM. Por quê, professor? Hoje, a maioria dos aplicativos, vocês vão ver isso no módulo profissionalizante. A maioria do sistema operacional trabalha também com computação em nuvem. Então, a maioria das coisas que você vai ter, que você vai querer permanente salvo, está salvo em nuvem, está salvo na internet, não fica salvo na memória interna, né? O Google, por exemplo, lhe dá 15 GB de memória em nuvem. Dá para você armazenar foto assim a sua vida toda, praticamente, tá? 15 GB. Que é o que você vai querer salvar de maneira permanente. Jogo você instala hoje, apaga depois. Não precisa. Então, assim, foque na memória RAM, tá? Que é a memória de acesso rápido. É o que eu vou precisar estar ali processando a todo momento e eu preciso que tenha muito, porque eu vou fazer uma analogia simples. Se você tem pouca memória, vamos supor que você tem um celular com 1 GB de memória. Acho que nem tem mais hoje em dia, né? Só os antigos. Mas vamos pensar que tenha. E você quer abrir o Instagram, o Facebook e quer jogar o seu jogo lá. Não sei o que você joga. Vamos supor que você jogue Free Fire. Vamos supor que você jogue isso. Aí, tudo que você está usando naquele momento... Lembra que o celular, ele tem um símbolozinho de um quadradinho que aparece todas as janelas que estão abertas, tudo que está aberto no seu celular? Tudo que está ali está ocupando sua memória RAM, tá? Então, deixa eu ver se o meu aparece aqui na câmera, porque está com o background. Não vai aparecer, não. Não vai aparecer. Mas tem um símbolozinho que fica embaixo, geralmente, que é um quadradinho, você clica e aparece todas as janelas que estão abertas, tudo que está aberto. Tudo isso está numa memória RAM. Ou seja, quando você clicou em abrir, ele pegou lá da memória interna os arquivos necessários para rodar aquilo e jogou na memória RAM e fica ali rodando na memória RAM, porque quando eu clicar, eu já preciso estar acessando aquele programa, aquele jogo, tá? Jogo, quanto mais tempo online você fica, mais memória ele vai ocupando, porque fica mais arquivos na sua memória de cache, o cache, né? Então,
O que vai acontecer é que quando você abrir os três, é o suficiente para ocupar muita memória e seu celular vai travar e reiniciar. Ou vai ficar muito lento. Toda vez, 90% das vezes que seu celular está lento, tem a ver com memória RAM. Se você limpar a memória, ou seja, você fechar tudo que está aberto ali na memória, ou dar uma reiniciada, ele volta de boa. Uma dica, Google Chrome ocupa muita memória RAM. Então, o pessoal mais velho tem mania de fazer isso. Vai abrindo várias páginas, aí fica um monte de aba do Google Chrome. Tudo aquilo ali está rodando em segundo plano e ocupa muita memória RAM. Tá? Então, se você não vai entrar mais naquele site, feche realmente a aba. Não deixa ali não. Tá? Uma coisa, isso sim, esse equipamento é o principal responsável pela velocidade do seu computador. Ele é o principal responsável, que é o processador, tá? O processador, ele é como se fosse o cérebro de sua máquina, tá? Ele é a inteligência de sua máquina e a capacidade que ela consegue responder uma solicitação sua. Para celular é mais importante ainda, porque é o processador que vai processar o gráfico. Então, se você vai jogar, por exemplo, Call of Duty, né, o COD, você precisa de um processador bom, porque o gráfico é muito bom, né? O que não acontece com o Free Fire, por exemplo, que o gráfico é bem ruim, né? Você não precisa de um processador bom. Então, qualquer calculadora roda o Free Fire, por exemplo, mas não vai rodar o COD, não vai rodar um outro jogo como bem, qual jogo popular que vocês devem conhecer? Tipo um jogo num padrão de um Fortnite da vida, por exemplo. Tá? Então, o processador é importante. Para computador, é mais fácil a gente saber qual processador é e a capacidade dele. Para celular, nem tanto. Para celular, realmente, você precisa dar uma pesquisada maior, tal. Mas para computador é muito fácil. Vocês vão ver isso aqui no curso de manutenção. E se vocês tiverem dúvida na hora de comprar equipamento, vocês podem me questionar que eu ajudo vocês, tá? Mas o processador é o cérebro. Porque como é que funciona o cérebro? Presta atenção. Eu não falei, né? Eu sou formado em educação física, tá? Eu dava aula de educação física escolar, tá? E aí a área da biologia é uma área que eu domino bastante. Então, vamos supor que eu tenho um peso e eu quero levantar aquele peso com minha mão, né? Eu vou segurar aquele peso, eu quero levantar. E aí meu braço está aqui estirado, né? Para mim conseguir levantar aquele peso, eu faço uma solicitação ao cérebro, tá? Ou seja, eu envio uma mensagem para o meu cérebro, acontece uma sinapse nervosa, que uma sinapse é quando dois neurônios eles se comunicam, tá? Então existe uma carga elétrica que faz a comunicação entre dois neurônios. Esse neurônio entende e processa essa informação que eu quero dobrar o cotovelo para levantar o peso, né? Para me fazer a flexão de cotovelo, eu preciso dobrá-lo, né? Para mim dobrar meu cotovelo, o meu cérebro sabe que eu tenho que fazer uma contração de bíceps. Então, essa sinapse nervosa vai levar uma informação elétrica para o meu nervo que está ligado à minha musculatura vai dar um condicionante para que minha musculatura ela contraia, e quando ela contrair, meu braço vai flexionar, tá? Professor, esse caminho todo que eu faço tão rápido? Sim. E quanto melhor o processador, mais rápido o seu computador vai entender qualquer solicitação sua, principalmente de jogos e softwares de edição de imagem e edição de vídeo, tá? Então, o processador é muito importante. Na hora de você comprar um equipamento, é a principal coisa que você vai olhar, tá? Principalmente um desktop. Celular, ainda é pouco conhecido os modelos mais potentes, mas um modelo que é muito bom é o Snapdragon, tá? Só ver se é a versão mais atual do Snapdragon, tá? E temos a placa-mãe. Se o processador é o cérebro do computador, a placa-mãe é o coração. É através dela que os equipamentos vão estar interligados e a comunicação elétrica vai ocorrer. Sim, quando eu clico no mouse, a informação elétrica é enviada pelo USB para o equipamento, pela placa-mãe, até chegar no processador. O processador processa a informação e responde através da placa-mãe, tá? Então, a placa-mãe também ela precisa ser uma placa que suporte.
Nicole, provavelmente é sua internet, tá? Aí tá tendo esse problema de a aula da conexão tá caindo toda hora, tá? Porque pelo menos mais ninguém reclamou, então provavelmente é sua internet. Se ficar complicado, pode deixar que daqui a pouco eu mando a aula gravada e você dá uma revisada. Bem, agora vamos fazer a analogia que eu prometi a vocês, né? Que daqui a pouco nossa aula termina e eu não fiz. Vamos supor que o processador seja a capacidade de braços que eu tenho, a quantidade de braços que eu tenho. Então, vamos supor que se eu tenho um processador, um dual core, eu tenho 2 braços, né? Então, eu consigo fazer 2 ações de uma vez só, né? Eu consigo fazer ali, eu consigo com o braço direito fazer uma coisa, com o braço esquerdo outra. Vamos supor, como eu expliquei lá atrás, que o meu HD, o meu armazenamento interno, é meu almoxarifado, o almoxarifado da minha empresa. Então, se eu não tivesse a memória RAM, que nesse caso, na nossa analogia, vai ser minha estante, toda vez que o processador precisasse usar um arquivo, né, usar um programa, ele ia ter que, no caso o processador sou eu, né, eu ia ter que me deslocar de minha sala, ir até o almoxarifado, pegar o que eu quero, usar, voltar no almoxarifado, colocar o que eu usei e voltar para minha sala. Olha o caminho que eu ia ter que fazer. Toda vez que eu precisasse usar alguma coisa que está no meu almoxarifado, que nossa ideia aqui é nossa memória interna. Agora, se eu tenho uma memória RAM, eu tenho uma estante. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou meu processador, ele vai pegar uma vez só, vai ir no almoxarifado, pegar o que eu preciso usar ali com frequência e vou colocar na minha memória RAM, que é a minha estante. E aí, toda vez que eu precisar, eu tenho acesso rápido àquela informação, aquele conteúdo. Então, vamos supor que eu precisei no almoxarifado pegar um grampeador. Se toda vez eu precisasse ir no almoxarifado, pegar o grampeador, trazer para minha sala, usar, voltar ao almoxarifado e guardar. Aí daqui a pouco chega um outro papel, eu preciso grampear de novo. Aí eu tenho que levantar, ir no almoxarifado, pegar o grampeador, fazer esse caminho toda hora que eu preciso. Não. Se eu tenho uma memória RAM, ou seja, se eu tenho um estante do meu lado, isso quer dizer que eu posso ir uma vez só. Como eu posso usar várias vezes no dia aquele grampeador, eu deixo ele aqui em rápido acesso, aqui do meu ladinho, tá? Então eu pego esse grampeador, uso, volto para a estante. Se eu precisar de novo, está aqui do lado. Então é muito mais rápido o trajeto, tá? Para mim ser feito, e isso influencia na velocidade. Quanto mais núcleos o meu processador tiver, também vai influenciar. Também não vou entrar muito no assunto, vocês vão ver isso mais para frente, mas, por exemplo, se eu tenho um processador muito potente, muito rápido, com vários núcleos, eu tenho vários braços, eu não tenho mais 2. Eu tenho 6, 8, se eu tenho um octa-core, né? Então, se o meu processador é bom, além de eu ter uma memória boa, que eu posso colocar várias coisas aqui para usar, eu ainda tenho vários braços, então eu consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, várias funções ao mesmo tempo. E isso aumenta a velocidade com que as coisas acontecem, tá? Então, quanto maior minha memória RAM, pense desse jeito, pelo menos nesse primeiro momento. É a quantidade de gavetas que eu vou ter na minha estante. Então, se eu tenho 4 GB de RAM, eu tenho 4 gavetas. Se eu tenho 8 GB de RAM, eu tenho 8 gavetas. Se eu tenho 8 gavetas, eu tenho como pegar muito mais coisas do meu almoxarifado e deixar disponível já aqui para mim. Tá? Conseguiram compreender ou ficou confuso? Não. Sinceramente, tô tranquilo. Tranquilo? Beleza. Bem, vamos falar sobre periféricos antes de eu fazer a chamada e liberar vocês, beleza? Bem, antes de periféricos, vocês já viram esse equipamento alguma vez? Mainframe? Não. Toda vez que você ouvir aqui no curso o termo mainframe, ele está falando desses supercomputadores aqui, ó, que eles servem para processamento rápido de um volume alto de dados, tá? É um servidor. Eu achei que fosse um computador que comandava todos, assim, sei lá, tipo, um tem problema e vai por lá e resolve tudo, algo do tipo assim. Entendi. Não.
isso aí é realmente um computador. Depende da finalidade. Por exemplo, a NASA, os computadores de processamento deles têm que ser potentes, porque é um monte de cálculo, um monte de informações ao mesmo tempo. Então, os computadores que realmente eles vão usar têm esse perfil. Eles são gigantescos, têm equipamentos, tem um monte de processadores, tem uma memória uma memória interna absurdamente grande, absurdamente mesmo. Eu não sei nem dizer em números aquilo, tá? Agora, alguns são servidores. Aqui mesmo a gente tem um servidor. O servidor é onde ficam as principais informações de uma empresa, de um negócio. Tá? A Google tem um monte espalhado ao redor do mundo. E aí os mainframes são os computadores de mais alta capacidade que existe. Mas não são computadores pessoais, não são PCs, né? O personal computer. Né? Eles são computadores para armazenamento e acesso rápido de grande volume de informações. Tá? Então, quando você entra, por exemplo, no seu Instagram, tudo que você está entrando ali, que as outras pessoas também estão entrando na deles, está armazenado no equipamento desse em algum lugar do mundo. Tá? Que são os mainframes. Como é que funciona basicamente a arquitetura de um computador? Eu tenho a entrada de informação, que é a solicitação do usuário. Eu tenho o processamento da minha solicitação pelo computador, que acontece através da placa-mãe, e quem faz o processamento é o processador, e depois o processador me responde, dando saída a essa informação. A gente vai entender essa dinâmica quando a gente falar agora de periféricos, tá? Bem, a gente tem os periféricos de entrada. E o que é o periférico de entrada? É um equipamento que faz a informação do usuário, que está no ambiente externo, para dentro da máquina. Então, por exemplo, eu vou apertar o botão A e eu quero que saia A lá na minha tela. Então, eu estou executando algo físico no ambiente externo aqui. Eu estou apertando realmente numa tecla. E eu apertar, está aparecendo algo dentro do meu computador. Então, está entrando uma informação, uma solicitação do usuário, do ambiente externo para o ambiente interno. Tá? Então, os periféricos, esse termo é interessante, né? Periferia. Alguém sabe me dizer o que é periferia? É uma palavra que a gente usa que a gente nunca parou para pensar no que significa, né? A gente usa geralmente isso para aqueles bairros assim mais simples, né? Tipo, suburbano e tal. Aqueles bairros do Rio de Janeiro, Sim. Que a gente chama de periferia. Vulgarmente se tornou esse termo. Mas a ideia de periferia é engraçado, ele não vem de agora. Essa ideia de periferia, ele vem do tempo... Eu não sei se vocês gostam de história, eu gosto, mas se não gostam, tudo bem. No regime feudal, durante o regime absolutista e tudo mais, a gente tinha um modelo político de sociedade. Tá? E o que é que acontece? O castelo, ou o principal local onde ficavam os reis, ele era centralizado, né? Você tinha ali um muro que delimitava uma cidade-estado e o castelo ficava centralizado. Ao redor do castelo, se tornou, ainda dentro do castelo, dentro dos muros, mas ao redor do castelo, a gente tem a formação dos burgos, que depois vai dar o termo para a burguesia, que era o pessoal que vendia as coisas. Eles ficavam ali ao redor. Tá? Do lado de fora do castelo, começou a pessoas, a imigrantes, a outras pessoas começar a morar ali ao redor, que é o pessoal mais pobre. Tá? Começou a viver ao redor do castelo. E ali começa essa ideia também de periferia, ou periféricos. É o pessoal que está ali ao redor, né, do reino. Eles não moram dentro, né, dentro dos muros ali, das muralhas, e sim do lado externo. Né? E por isso que a gente usa esse termo hoje para periferia. Né? O cara não, teoricamente, o cara mora ao redor de um bairro, de um bairro nobre. Né? Ele não mora no bairro nobre, ele não mora, sei lá, bairro nobre, Graça, ele não mora na Graça, ele mora ali ao redor, adjacente, né? A gente vai usar o termo periferia mais ou menos nessa ideia na informática. Periferia é o quê? É tudo que está ao redor do computador. Acima, abaixo, ao redor do computador,
né? Eu vou chamar de periferia, ao redor do gabinete, ou no caso do all-in-one, ao redor do monitor. Então, o que é que eu tenho ao redor do monitor? Eu tenho um teclado, eu tenho um mouse, eu tenho um webcam, tá? Isso são periféricos, porque eles não fazem parte do computador, eles estão ao redor, tá? O teclado, então, assim como o mouse, são periféricos de entrada porque eles mandam informações do ambiente externo para dentro do meu computador. Quando eu clico no mouse, eu estou fazendo uma ação física. E isso é enviada essa informação para dentro do meu computador e acontece alguma ação lá dentro. Se eu estiver jogando, por exemplo, meu personagem vai andar, porque eu cliquei ali com o botão do mouse. Então, está entrando informação, de entrada. Aqui a gente tem algumas, né? A gente tem o mouse, o teclado, a webcam. A webcam é de entrada. Por quê? Porque ele está captando minha imagem e está jogando para dentro do computador. Captando a sua imagem, provando que você está jogando. Tipo assim? Ele está captando que eu estou ali, né? Esse do lado aí, eu não sei se dá para notar, é um leitor de código de barras. Então, aqui não dá para ver, não. Ele vai ler, né? Ele vai pegar uma informação que é de um produto, né? Vai ler um códigozinho, né? E essa informação vai para dentro do meu computador e ele interpreta aquela informação que eu acabei de pegar. Os equipamentos de saída, eles são antagônicos a isso, né? Ou seja, em vez da informação estar entrando para o computador, está saindo do computador. Então, a impressora está saindo, né? Está vindo do ambiente interno do computador e indo para o ambiente externo, né? Ou seja, eu peguei uma foto que está lá em meu computador, cliquei para imprimir e ele saiu numa folha de papel. Ou seja, era informação que estava dentro do computador e foi externalizada através de tinta, né? O monitor também, né? O que eu estou vendo aqui nada mais é do que interpretação de dentro do meu PC que está sendo transmitida através de luz por minha tela. A caixinha de som, a mesma coisa, né? Eu tenho um MP3 ali, uma música. Eu dou um duplo clique, coloco para tocar aquela música. São dados que são interpretados pelo computador, por minha placa de som, e sai através de ondas sonoras da minha caixinha de som. Né? A informação está saindo através de ondas sonoras. E eu tenho também os que são de entrada e saída, ou seja, eles fazem as duas coisas. Tanto entra informação nele, quanto sai informação dele. Tá? Bem, eu tenho algumas dicas aqui para passar antes da gente encerrar. Tá? Primeiro, se você tem computador, nunca desligue o computador clicando no botão de power. Tá? Professor, nunca, assim, não é recomendável, tá? Primeiro que a maioria das vezes ele está configurado não para desligar, e sim para hibernar, que é uma outra coisa, tá? Então está consumindo energia ali e ainda seu computador está com baixo desempenho, mas ainda está trabalhando, tá? Sempre cliquem lá no menu iniciar e cliquem em desligar computador, desligar, que aí ele vai desligar através do sistema operacional e aí... Eu já fiz isso só quando estava travando já, porque eu não conseguia ir para iniciar e eu fazia isso. Aí você pode fazer, inclusive você pode forçar um desligamento caso também você clique no power e ele não desliga. Tem como você forçar clicando e segurando o botão do power por 6 segundos. Você clica e segura, ele aí força, mas aí é só quando é o último caso mesmo. Não deixe o gabinete no chão porque ali ficará suscetível à poeira e à umidade. Poeira transmite carga elétrica, então se tem muita poeira em seu equipamento pode dar problema porque está sendo transmitida a carga elétrica através daquela poeira, tá? Por incrível que pareça. E umidade é péssimo, né? Não precisa eu explicar porque eletrônico não gosta de umidade, né? A água nunca é bom para equipamento elétrico, até porque vai gerar ferrugem, vai gerar mofo, isso não é interessante. E só de você deixar no chão, ele já pega a umidade do chão sim, tá? Evite colocar peso sobre o gabinete em volta dele para permitir ventilação. Sim. Por isso que gabinete gamer é imenso. Por que ele é imenso? Porque ele precisa de uma ventilação muito boa. Ele não pode esquentar muito na parte interna, senão diminui o desempenho do equipamento. Então, se você fica colocando algo no seu gabinete, aquilo retém o calor
e aí você acaba danificando seu equipamento, tá? Não é interessante. Nunca coma ou beba enquanto trabalha no computador, principalmente se for um notebook. Isso, notebook não tem muita resistência, principalmente para água. Tem uns Chromebooks que tem uma resistência de água, assim. Não de você deixar a água ali em cima, mas tipo, se cai um copo d'água, ele tem um sistema de escorrimento de água, e aí você basta deixar ele um pouquinho tempo virado ali, tá de boa. Agora, notebook não, tá? E aí é bom você evitar, até para não entrar comida nas teclas e tudo mais. Não deixe próximo às janelas para não correr o risco de exposição a sol e chuva, isso também é evidente, né? Bem, eu vou passar para vocês, vou encerrar aqui, tá? E vou mandar o código do Google Sala de Aula para vocês. Lá vai ter a primeira atividade de vocês, tá? Vocês precisam entrar lá. Eu sempre dou um prazo muito grande para vocês, tá? Geralmente eu dou 48 horas para você fazer a atividade que você consegue fazer em 10 minutos, tá? Porque às vezes, o que é que eu penso? Às vezes você está assistindo minha aula, mas na sua casa está muito barulho, ou aí está muito calor, e aí você não vai se concentrar para fazer agora, ou você está esperando a mensagem de alguém, ou você está pensando em algo do jogo ali, você não consegue focar agora, e aí é ruim para o seu aprendizado. Então, sempre eu deixo ali entre 24 e 48 horas para o horário que você sentir mais à vontade, você entrar lá e fazer sua atividade. Mas, quando eu mandar o código agora, vou mandar até um link também. Entre no Google Sala de Aula, porque todas as atividades serão feitas por lá e eu vou avaliar através de lá. Tudo bem? Tudo bem. Vou fazer a chamada de vocês para liberar. Bem, Geise, tá aí? Presente. Valeu. Isla, tá aí? Presente. Valeu. Rebeca. Presente. Valeu. Judson. Judson, tá aí? Presente. Valeu. Jennifer. Presente. Nicole. Nicole. Acho que Nicole caiu, não foi? Janderson. Aqui, professor. Jaderson. É Jaderson? Isso. Deixa eu corrigir aqui. Ariane. Aline. Valeu. Giovana. Presente. Valeu. Giovanni. Presente. Valeu. Késia. Presente. E Esther. Esther não tá aí, não? Galera, é o seguinte. Brigadão aí pela paciência, tá? Próxima aula eu vou tentar ir para uma outra sala para ver se melhora para vocês. Não sei, usar um outro equipamento, um outro computador, não sei. Mas obrigado pela paciência. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem em qualquer horário, tá? Se eu tiver com o celular na mão, próximo eu ver, eu respondo, tá? Qualquer dúvida mesmo. Até se tiver em outro módulo, quiser tirar alguma dúvida, pode mandar, beleza? Beleza. Beijo no coração de vocês e até... Qual vai ser a próxima aula? Comigo é só terça-feira. Agora vocês têm um modo Só dia de personalizante. O modo personalizante o coordenador entra em contato no dia da primeira aula. A primeira aula é com ele mesmo, então ele manda a mensagem para vocês e tudo direitinho. Beleza? Beleza. Valeu. Valeu.